Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível os principais assuntos de Guarujá e Vicente Carvalho e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda aqui a desenvolver os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com a Valéria Amorim Queiroz, ela que é diretora da Força Tarefa de Guarujá. Em meu lugar, obrigado pela presença. Valéria, sei da sua agenda apertada aí, mas obrigado por achar um espaço aí para participar do programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Tá certo. Valéria, que a Força Tarefa que a cada vez acumula mais funções aí para satisfação de alguns e para ódio de outros, né? Assim que acabam, mas o objetivo sempre, todas as vezes que a gente conversa, é garantir o regramento da cidade, coisa que muita gente acaba não concordando por se achar prejudicado, mas o regramento é importante. Né? É importante, eu fui hoje, tá formando uma nova turma de guardas municipais, são 31 guardas, né, que vão se formar. E na aula, primeira aula que eu dei para eles hoje, a gente conversou sobre isso, que o nosso grande desafio é trabalhar conflitos humanos, né? E aí são interesses diferentes, né? Então, aquilo que eu adoro, o outro não gosta. E como dirimir isso? Então, tem que ter regra para todo mundo, tem que ter limite para todo mundo, porque a gente vive em sociedade, né? Então, eu não posso só querer escutar aquele tipo de música que eu quero, ou andar da maneira que eu quero com o meu veículo, que seja. Então, o regramento surge para isso, para colocar limite para que todos nós consigamos conviver em harmonia. Nesse ambiente assim, tem alguns assuntos assim que chamam a atenção, né? Por exemplo, e acaba gerando muito mais polêmica do que outros, né? Por exemplo, a gente podia começar pelo assunto bicicletas, por exemplo, bicicletas na praia, por exemplo, é uma questão bastante nevrálgica aí da... Bastante, a gente é sensível, até porque a gente é morador da cidade, então a gente sabe que a maior mobilidade no Guarujá se dá pela bicicleta. Então a administração está atenta a isso, tem feito bicicletários, eles serão instalados, a ideia é fomentar mesmo a bicicleta, até porque o número de veículos, a nossa malha viária não comporta tantos veículos, mas o fato é que uma coisa não exclui a outra, Valdir. Então, o fato de não ter o bicicletário não quer dizer que você pode ir para a faixa arenosa com a bicicleta. E a legislação foi feita em 98 e o legislador já pensava lá atrás e na segurança do banhista, na segurança das crianças que frequentam. E hoje em dia, infelizmente, como a gente já havia conversado aqui nos bastidores, nem todo mundo que anda de bicicleta é ladrão. Óbvio, a maioria é trabalhador, mas todo ladrão anda de bicicleta. Exato, né? A maioria das pessoas, você mesmo falou, né? Muitas vezes, muitas pessoas entraram em contato falando, poxa, eu já fui vítima de roubo. E ele estava de bicicleta, porque é o veículo de fuga. Exato. Então, é uma maneira de a gente regrar. Não quer dizer que a gente é contra, muito pelo contrário, tenho filho adolescente, a gente sabe que é a mobilidade do guarujaense, mas a gente precisa de regra, porque nada vai justificar uma vida se for tirada. Então, a regra é importante e eu entendo que esses bicicletários, na hora que chegar, vão melhorar a vida das pessoas, mas hoje, pelo Código de Postura, não pode bicicleta na faixa arenosa. Não pode bicicleta pelo Código de Posturas, na faixa arenosa, e bicicleta no calçadão não pode. Então, aí é o CTB. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas o Código de Postura não fala que na calçada não pode, mas qualquer município brasileiro está sujeito às legislações federais. E o CTB é uma legislação federal, e lá fala que não pode ter bicicleta na calçada, nem transitando, nem estacionada. Então, é dessa forma que as pessoas têm que, de alguma forma, se adequar. O Guarujá antes era menos habitado, hoje ele está mais adensado, e isso é normal. Então, cada vez mais vai precisar de mais regra. Então, não pode na faixa arenosa, também não pode na calçada, nem nas praças. Para esclarecer, assim, as pessoas que tem muita maldade hoje em dia em redes sociais, assim, em comentários e publicações, né? O que acontece se a pessoa transgredir uma regra dessa? Ele não é ladrão, vamos dizer, né? Está com a bicicleta na faixa de areia ou está transitando no calçadão. É lavrado um auto de... Tanto na faixa de areia, que é a Lei 044, que é o nosso Código de Posturas, como o artigo 255 do CTB, ele fala que o agente ele vai fazer a apreensão mediante recibo. Eu tenho que te dar um recibo. Então, você vai pagar 25 unidades fiscais e depois você retira a sua bicicleta. Nem mesmo é obrigado que você comprove que aquela bicicleta é sua. Apenas com a guia que eu peguei com você, você vai lá, vai gerar uma multa, né, no Departamento de Trânsito, na DITRAN, vai pagar no banco e depois retira.
É assim que é feito. Porque, como eu, muita gente já deve ter lido que a prefeitura está recolhendo bicicleta e está vendendo bicicleta, fazendo o que com a bicicleta? Na verdade, Nós temos muito, a gente tem muita responsabilidade com os bens, seja qualquer tipo de apreensão. Então, na força-tarefa, além de a gente fazer o auto, no nosso talão tem um número para a gente colocar o lacre. Então, eu coloco o lacre no quadro e aquele lacre vai lá para o DITRAN. E a hora que eu entrego lá, eu fotografo. Certo. Então, a gente trata dessa forma, né? A gente trata com muita responsabilidade, porque a gente sabe que muitas vezes é o veículo que leva as pessoas para o trabalho, para a escola, mas é como você estacionar num local proibido e chegou e seu carro estava guinchado. Depois você vai lá, paga e retira. O bem é seu. Correto. Além das bicicletas, bom, aí é uma coisa que já gera mais satisfação quando vê a força-tarefa, são aquelas malfadadas caixinhas de som ali na praia, né? Isso é uma coisa que está ficando cada vez pior, né? Então, a gente tem lido que outras praias do litoral têm sido muito exigentes e rigorosas também em relação a isso. Quando eu pego pessoas de São Paulo e elas, mas eu tô aqui me divertindo, eu falo, é mais ou menos como você tá no metrô, você entende? Não dá para você andar no metrô com centenas de pessoas e você querer impor para aquelas pessoas o tipo de música que você quer, ou no volume que você quer. E aí eles param para pensar assim, e é exatamente isso. Uma praia com 1 milhão de pessoas é um do ladinho do outro. Exatamente. Igual o metrô. Então ele tem que entender que se ele quiser ouvir, ele vai colocar um fone e vai curtir a praia dele. Até porque existem pessoas, como eu, por exemplo, é o que você vai na praia meio para desestressar. Você gostaria de ouvir só o barulho do mar. Nossa, né? Seria bom, né? Entende? Então, assim, é quase... Para nós é quase que óbvio, né, que o teu vizinho não precisa obrigar a ouvir o que você quer, mas é difícil para as pessoas que, quando você se torna turista, você vai para outra cidade, você pensa em tudo menos em regra. Você quer se divertir, você quer extravasar, você quer brincar, você bebe um pouco, e tudo isso leva para regra aqui no Guarujá, mas precisa ter, né, porque a cidade é linda e precisa estar bem cuidada. Essas invenções que vão surgindo, né? Antigamente a preocupação era que aquele sujeito ficava jogando bola, futebol ou tênis, né? A preocupação até algum tempo atrás, né? E agora, como ficou popular essa questão das caixinhas de som aí... Você falou uma coisa, é verdade, né? A gente fez... Eu ouvi algumas reuniões com o Departamento de Esporte, principalmente na reunião de GGM, que concentra todo mundo, e a gente falou muito disso, do esporte, porque o Guarujá hoje, ele tem uma outra característica, depois da iluminação. A praia ficou linda à noite, iluminada. E está comum as pessoas quererem desenvolver alguma atividade, o que... Ao meu ver, como moradora, eu vejo de uma forma positiva. É muito melhor que os meninos se reúnam e estejam jogando futebol na areia do que estejam ociosos nos seus bairros, onde eles têm, às vezes, pouca divertimento ou pouca estrutura. Então, a gente vem pedindo, e o Departamento de Esporte, porque a última atualização foi em 2012. Então, a legislação vai se atualizar, porque hoje a praia se tornou diuturna, né? E a gente gostaria muito de fomentar isso, né? E às vezes a gente se vê no rigor da lei, às vezes a pessoa zanga por um molecadinho que está jogando ali em frente ao prédio. E aí a gente tem que cumprir o quê? O que está na lei, porque senão estou prevaricando. Entendi. E aí, então, a gente tem lutado por isso, para que haja... Porque o ruim do Guarujá é diferente de Santos, a geografia é diferente. Porque o prédio está muito longe da areia da praia. Então, a brincadeira pode se estender, que não chega lá. Diferente da gente aqui, que está quase no quintal. Mas existem alguns pontos que são inabitados e que seria, no nosso ver, perfeitamente possível que pudesse se desenvolver atividade esportiva até mais tarde. Eu acho saudável. É mais saudável. E fazendo assim um balanço parcial assim, da temporada, tem até números aqui da apreensão, por exemplo, de caixinhas de som, né? A Praia das Astúrias é onde tem mais por apreensão. Causa das galhetas. Daquele cantinho, né? Do cantinho das galhetas. Então, esse mapa a gente fez, porque às vezes quando você vai fazer, se eu for atender uma ocorrência, por exemplo, dentro do sítio Conceiçãozinha, aí eu ouço assim, mas lá dos ricos vocês não vão, né? Aí você vai lá no Acapulco, aí eles falam assim, na favela você não entra. Então aí pelo mapa você percebe que a gente atende a cidade inteira, né? Eu tenho Acapulco, eu tenho Vila Edna, eu tenho Morrinhos, eu tenho Praia do Pernambuco, tem todos os bairros de A a C. Enseada, Santa Cruz. Exatamente. Foram 113 equipamentos. 113. Até, isso agora na temporada. Exatamente. Esse balanço parcial. É óbvio, ainda, Valdir, que a gente tenta trabalhar com a orientação, né? Ninguém fica satisfeito em aprender nada de ninguém. Ocorre que, às vezes, está ocorrendo um grave distúrbio público. Por exemplo, aconteceu no Natal e no Ano Novo, ali perto do La Plage.
Sim. Aconteceu na Galhetas. Então, o que é mais importante? Que não haja uma morte, que não haja uma pessoa com coma alcoólico, que não haja um enfrentamento com a polícia, ou que eu não aprenda o som. Então, a gente usa as nossas ferramentas administrativas para desestimular. Né? Então, ó, você está com a bicicleta errada, eu vou aprender. Você está com o menor bebendo, eu vou te levar. E aí, disso tudo, eles vão acabando, aqui tá chato, aqui tá com muita regra, e eu acabo indo, porque acaba se misturando as pessoas que foram lá só para se divertir, para aquelas que querem usar droga, para aquelas que querem vender droga, para aquelas que querem cometer delito. E você acaba não sabendo quem é quem. É verdade. Então, a gente tem que usar a regra para todos, para que todos possam voltar para casa com o seu maior bem, que é a vida. E quem não deve não ter, né? Ditado mais antigo. Exatamente. A caixa de som segue o mesmo princípio da questão da bicicleta, é apreendida e a pessoa... Aí é um auto lavrado pelo nosso fiscal, né? O fiscal municipal faz a apreensão no artigo 151, e aí a pessoa com aquele auto vai no primeiro dia útil na prefeitura, é emitida a multa. Paga a multa. A gente sempre faz no mínimo do mínimo, a intenção não é ter lucro com isso, não é nada disso, então é sempre no mínimo do mínimo, a pessoa vai lá, paga e tira a sua caixa de som. As pessoas, não sei se ainda fica na sua esfera, né? Logicamente que já vai para a esfera administrativa, mas pela sua percepção, assim, as pessoas costumam ir, retirar de volta, assim? Tem Olha, esse eu hábito? acho que é meio a meio, Valdir. Meio. Porque assim, como existe muita caixa de som falsificada, né? Tá lá, muito famoso, JBL. Mas o JBL não tem nada. Eu quero, não quero pegar. E acaba não indo pegar. Mas, assim, geralmente os turistas que têm a caixa apreendida, eles vêm buscar. Porque aqueles caras do interior, eles vão à praia com umas caixas de som enormes, assim. Não pode. Aí se orienta uma vez, mas aí já bebeu. Já entra no elevador tocando, né? Entendeu? E aí acaba tendo apreensão. Aí depois que passa o efeito da bebida alcoólica, aí vai lá, pede desculpa, fica nosso amigo, mas da hora a gente precisou ter essa medida mais rigorosa. Esse balanço parcial, a Força Tarefa já atendeu 5.773 ocorrências. A gente dá aí, em média, 420 atendimentos mês. Por mês. Então, a gente está falando aí, se você vê aí, o número de residências atendidas, ele é maior do que de comércio. Exato. Por quê? Porque as pessoas passaram a cometer as irregularidades dentro das residências. Alugam casas, né? Casas lindas, Jardim Virgínia, Guaiúba, Acapulco, para fazer os seus eventos irregulares. Porque os comércios, como hoje já são acompanhados por nós há muito tempo, já sabem essas regras. E sabem que ali não pode. Então, como eles não conseguem espaço nos comércios, eles começam a usar as casas para fazer esses eventos, baile funk, esses PVT que chamam aí da vida. Então, por isso a gente tem atuado mais em residência do que em comércio. E a regra vale o princípio da lei do silêncio. Fazer uma festa, por exemplo, uma coisa assim, tem os horários estabelecidos. Então, hoje já né? na aula lá, a gente tinha um pessoal que perguntou, mas até 22 não pode? Eu falo, não, até 22 isso é condomínio, regra de condomínio, né? O Código de Postura também fala que a gente vai seguir as normas federais da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Que é a quantidade de decibéis. De quantidade de decibéis. Ele divide em diurno e noturno. E assim, área residencial, só 45 noturno. E ali ela vai me dando todo o parâmetro de quanto tem que ser em cada local. Nós temos aqui um fenômeno também diferente de Santos, por exemplo. Porque Santos você tem aquela área que é do porto, separada da do comércio, separada da residencial. Aqui é tudo muito junto. Você pega, por exemplo, o Trevo do Santa Rosa, que hoje é um local já estabelecido de um centro de entretenimento e diversão. Mas ele está a uma quadra das residências. Então, embora assim, e qual é o perfil lá? Do voz e violão, né, das pessoas que sentam no barzinho, essa é a característica. Mas dependendo da geografia dele, o som dele chega nas residências. Então a gente foi réu num TAC de horário especial, tudo, e nesse TAC o Ministério Público impunha para a gente o horário de fechamento. E quem podia ou não ter som. E aí foi uma luta para a gente provar para o Ministério Público, por exemplo, quem está instalado perto da Adhemar de Barros, o som dele não chega na casa. Diferente de quem já está ali na José Marques. Que é a do canal. Porque aí ele já tem uma casa do lado dele. Exato. Então, a gente conseguiu provar para ele que se a gente mede os decibéis de um ou de outro estabelecimento, um se enquadra e o outro não. Então, a nossa ideia não é fazer o que é errado, mas usar de bom senso, porque já é uma característica daquele local. Assim como é o Rio de Janeiro, a gente tem problemas sérios na Rio de Janeiro, porque ela tem esse cunho.
turístico. É verdade. E importante. Mas Mas está rodeada de prédio. E quem está do lado que não tem nada a ver Então, com e isso. a gente fica naquele... Falar em comércio, o comércio pode pedir a licença especial, um horário diferenciado, quando ele quer ouvir música. Só que tem prazo para isso. Exatamente. Né? Nesse inquérito civil também ficou estabelecido algumas regras muito claras, porque antes o horário especial ele era um pouco subjetivo. Então, às vezes, no mesmo bairro você tinha estabelecimentos com um horário, outro com outro, não, mas como assim? Então, agora o TAC, né? E todo comerciante que vai lá na Força Tarefa, eu dou uma cópia, até porque conhecimento é muito importante, né? E lá fala que eu tenho, quando a pessoa pede horário especial, o que é o horário especial? Se eu tiro o meu alvará de funcionamento, até que horas eu posso funcionar? Até às 20. Ah, mas eu quero trabalhar até meia-noite, até 1h. É a hora que eu peço o horário especial. Eu entro com um pedido para ter o alvará de horário especial. Ok. Aí vai vir para mim esse processo. E eu tenho 4 perguntas para responder. O estabelecimento comercial, ele já tem denúncia na ouvidoria? Ele tem ofício do Ministério Público? Ele tem atendimento da Força Tarefa? Ele tem auto de fiscalização lavrado? Então, para essas perguntas, se ele tiver não para tudo, ok, ele tem o tanto que ele pediu. Ah, eu quero até as 3, eu quero até as 4. Não, ele já tem um auto de fiscalização. Então, vai ser dado metade, e aí, por 6 meses, ele cumpre aquilo, não tem mais novidade, ele pode pedir para aumentar de novo. E outra coisa também, outro ganho que a gente conseguiu foi para as casas noturnas, que elas agora podem funcionar até as 5 da manhã. Porque antigamente era o baile, todo bailinho era das 11 às 4, né? Hoje em dia, 1h eles estão entrando ainda, né? O pessoal está saindo de casa. Né? Mudou muito, né? E a nossa intenção é se adequar e não prejudicar, inviabilizar o trabalho de ninguém. Mas desde que atendidas todas as determinações de Exatamente. acústica, É diferente. Por que a casa noturna fica até 5 horas da manhã? Porque ela apresentou AVCB, porque ela apresentou laudo de inflamabilidade do tratamento acústico. Então, ela está ok com todas as exigências técnicas, tanto da legislação municipal como estadual e federal. Galera, vem aí o carnaval. Tem carnaval, tem pistão, tem um monte de coisa. A Força Tarefa deve estar se preparando aí para uma enxurrada. Só ia pedir para a gente falar disso no segundo bloco, rapidinho. Combinado. Pedir para o Vini colocar na tela, antes do intervalo, a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado nas ruas, sempre com um destaque aí, como nessa semana, por exemplo, após 7 anos, Guarujá fechando um ano um saldo positivo na geração de emprego, um levantamento do Ministério do Trabalho, um levantamento oficial do Ministério, a quantidade de pessoas que ficam empregadas ou desempregadas. E o Assunto Cidade, como eu falei, está toda semana nas redes sociais e ao sábado nas ruas. E o programa Assunto Cidade volta já já com a Valéria. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a diretora da Força Tarefa de Guarujá, Valéria Amorim Queiroz. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre um assunto que vem tomando as redes sociais, que é a questão da apreensão de bicicletas, principalmente por estarem transitando na faixa de areia ou no calçadão, ou aquelas caixinhas de som que incomodam aí
90 entre cada 91 banhistas nas praias. E a Valéria estava explicando, logicamente, tudo isso é fruto aí das legislações que visam o regramento da cidade, que costuma receber aí 1 milhão de pessoas. Quer dizer, se não tiver regra nenhuma, danou-se, né? Então, todas essas apreensões são feitas de uma maneira oficial pela Força Tarefa. As pessoas não estão sendo tomadas, o seu objeto não está sendo tomado, ele está sendo apreendido por estar de uma maneira irregular, qualquer um pode retirar mediante o recibo que é apresentado na hora. A gente deixou no ar a questão séria que vem agora, que é a questão do carnaval. Como é que a Força Tarefa está se preparando para isso, Valéria? Muito nos preocupa, porque a diversão é importante, né? Movimenta todo o comércio. O brasileiro trabalha muito, né, Valdir? E às vezes ele vai distrair um pouco, mas a segurança é importante, e para ter segurança precisa ter regra. Então, existe uma comissão de carnaval, onde foi estabelecido já onde a banda vai passar, quais as regras dessa banda, mas nós estaremos acompanhando de perto, né? E qualquer eventualidade a gente vai cancelar, porque o mais importante é que as pessoas se divirtam, mas com segurança. Às vezes você leva uma criança, né? Você leva um idoso, então existem já as bandas onde a gente sabe, pontos onde dão problema, essas serão acompanhadas pela Força Tarefa. Que ninguém reclame que isso seja um privilégio da administração municipal de Guarujá, porque o acontecido em Santos agora recentemente nos deu um bom exemplo de como isso é comum em vários lugares, né? Exatamente, deu um bom exemplo de quando você permite tudo, qual é o resultado, né? Então, às vezes a gente é questionado demais, eu já ouvi demais essa frase. Quando eu quero me divertir, eu vou para Santos, porque aqui não pode nada. Aqui pode sim, desde que o comerciante ele faça o que tem que ser feito, porque só o lucro não nos interessa que ele apresente diversão para as pessoas, mas que essa diversão venha com segurança. Então, as bandas de Santos foi um bom exemplo disso, de que a permissividade não traz bons resultados. E essa frase que você usou foi usada lá. Foi feito um regramento lá improvisado agora para as próximas bandas, mas a frase usada pelo prefeito de lá foi essa: se tiver uma confusão, está cancelado o carnaval. Pistão ainda é um problema que preocupa muito a cidade. Pistão é um problema que nos preocupa demais. Nós ainda temos o inquérito civil, né, que foi instaurado em 2017, e nós temos obrigação de prestar contas de 3 em 3 meses para o Ministério Público. Embora tenha diminuído muito, mas a gente sabe que a população ainda sofre muito, porque eu recebo os telefonemas e eu faço questão de atender as pessoas que ligam lá para eu entender a dinâmica do que está acontecendo. Então, por exemplo, perto do Natal, eu recebi dezenas de telefonemas. Pelo amor de Deus, aqui na São Jorge, está tendo toque de recolher, porque eles falaram que a gente... Aqui em Vicente Carvalho. São Jorge, sentido Acaraú ali. E eles falaram que não é para a gente colocar os carros dos parentes da gente na rua no dia 24, porque vai ter um pistão. Agora, veja, você tem o seu quintal, você trabalhou o ano inteiro e você não pode desfrutar da noite de Natal com a sua família, não pode receber porque falaram que vai ter um pistão e no carro não pode estar na rua. Uma autoridade paralela. Nossa, para nós aquilo foi uma afronta. Então, o bom da Força Tarefa é essa integração rápida com Polícia Militar, com o Ministério Público, e graças a Deus a gente montou uma operação que nós passamos o Natal junto com as famílias lá, né? Fomos muito bem recebidos pelas famílias da da Avenida São Jorge, e as pessoas que foram lá para tentar tirar o prazer das pessoas de confraternizar com a sua família tiveram seus veículos guinchados e as suas bebidas apreendidas, porque ali era um lugar para as famílias e não para pistão. Então foi uma resposta muito bacana de que a administração pública toda, Polícia Militar, Estadual, Municipal, Ministério Público, a gente se preocupa demais com as pessoas. E é importante que ninguém está aqui contra o funk, contra a música do funk, não, né? Claro que não. Essa tendência nova aí acaba gerando protestos, gerando conflitos. Mas o problema é o pistão acabar se transformando num disseminador de ilegalidades. Se você vai na boate, aqui eu tenho a Pinguim, eu tenho a Prime, eu tenho a Capela, todas essas são regulares. Eu tenho no Trevo de Santa Rosa, não. Ali na Praça Walter Belian, a gente tem a do Luiz Américo também. Ali toca. Certo. E a gente nunca foi lá falar, você não pode tocar. Não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é esse excesso, é a venda de droga ao ar livre, como a gente flagra. Se você ter uma ideia, no dia 29 de dezembro, a gente acabou um pistão dentro do Acapulco. Gente dançando em cima do carro, Rua 46. Então, assim, é um fenômeno que pega todas as classes sociais, e a Força Tarefa atua desde a Avenida São Jorge, que é a nossa querida Vicente Carvalho, até lá o Acapulco. Se tiver que fazer, a gente vai fazer. Tá certo. Força Tarefa acaba absorvendo aí, assim, às vezes o bem e o mal, né? A pessoa que reclama
fica satisfeita por estar sendo atendida a sua reclamação. E a pessoa que é reclamada, né, acaba, às vezes, fazendo uma gritaria danada nas redes sociais. Como é que você consegue monitorar essas coisas? Valdir, a gente tem que ter maturidade suficiente para saber que a população de bem não deve e não pode se expor. Né, por represália, por tudo mais. Então, essa é uma obrigação nossa. Ela liga lá, confia na gente, abre um boletim cidadão na ouvidoria e ela confia que a administração vai fazer isso. Quem tem que se expor somos nós. E aí, aquela pessoa que não tem compromisso com nada nem com ninguém, ela vai gritar mesmo. Ou ela vai usar aquilo de um palanque político, dizendo que o prefeito é contra ou a favor. Não existe isso, existe a lei, independente de quem seja o prefeito. Né? Ele vai precisar fazer o que é certo. E a gente, no Guarujá, infelizmente, ainda é um modus operandi muito comum. E é sempre bom lembrar isso que você falou já em uma ou duas oportunidades, que a Força Tarefa, muitas vezes, ela é ré em algumas ações, justamente por ser obrigada a fazer, né? E assim, não é o prefeito não quer, a Valéria não quer, essa coisa. Mas no fundo eles sabem que funciona assim. É que é muito fácil eu às vésperas da eleição querer pegar alguém para Cristo e fazer nome em cima disso, né? Como até mudando de assunto em razão às invasões, a gente foi na Rua Acre agora, uma área de preservação permanente, uma área seríssima para o município, e ele começou a fazer um vídeo lá falando o meu nome do prefeito, um líder comunitário, né? Então você percebe que ele tem ciência, ele é aluno de direito na universidade, como que ele não sabe? Ele sabe. E o problema lá era a invasão. Era o princípio de invasão. E a degradação, né? Então, assim, esses dias eu fui na Lídio Martins Correia, se eu mostrar foto para você, você cai para trás. Ali na Lídio, atrás das lojinhas, ele estava cortando no talude do morro. Eu falei, mas o morro vai cair em cima dele. Então, às vezes, mas a força-tarefa nada pode. Pode, mas primeiro é a vida, depois é o seu lucro, porque geralmente as pessoas que constroem agora, constroem para vender para alguém. Exato. Não é mais a moradia que eu necessito. E essas invasões é que provocam aí essa ocupação desordenada de Guarujá, que nos causa essa preocupação, principalmente nesse período de chuva, que nem essa semana aí nós começamos com a chuva danada, né? Não só isso, Valdir, porque você tem aí uma população de uns 320 mil habitantes aproximadamente, e você tem mais de 200 mil dependentes do poder público. Então, se você não controla, se você não regra, daqui a pouco eles chamam mais o parente de algum lugar, a facilidade traz de outras pessoas, e aí a gente não consegue cuidar nem dos nossos. Você tem um sistema de saúde estrangulado, de creche, de escola. Exato. Então, assim, a gente precisa ser rigoroso para que a gente estanque isso e aí a gente consiga cuidar da nossa população, dos moradores daqui mesmo. Exatamente. Valéria, rapidamente, assim, para a gente aproveitar o espaço, a Força Tarefa vem adquirindo aí algumas novas responsabilidades, né? Inclusive cuidar de abelhas. Né? Então, o GDA veio para a gente, que é o Grupamento de Defesa Ambiental, em outubro de 2018. Esse ano fez 1 ano. E eu sinceramente desconhecia o trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, hoje, se você ligar no bombeiro e falar que tem um enxame de abelhas no seu quintal, no seu muro, eles não vazem, porque o bombeiro ele só tem máquina para exterminar, que é tocar fogo. E ambientalmente é um crime ambiental, porque as abelhas são responsáveis pela polinização. Exato. Então não pode queimar. E o que o GDA faz, que é o Grupo de Defesa Ambiental? Ele vai lá e ele faz o manejo dessa abelha para um local inabitado. Né? Então eles têm todos os equipamentos, às vezes passa uma abelha ou outra, eles ficam cada ferroada, mas eles fazem um trabalho lindo de captura de animais de pequeno porte. Eles fazem o manejo de abelhas, para você ver, num mês tem 30 dias. Eles fizeram 39 manejos de abelha, é muita coisa. Eu nem sabia que tinha tanto, né? Até estava conversando com o doutor Osmair, ele falou, caramba, mas como tem pedido de tudo que é lugar, é muito engraçado. E assim, um trabalho lindo, técnico que eles fazem, e além disso, eles também puxaram para si o lazer náutico. Entendi. Então, no Guarujá, o Guarujá é um local onde tem a potência de lazer náutico, é uma das maiores do litoral. Para quem pode ter um jet ski, é um lugar maravilhoso. Se não for a maior. Ocorre que os excessos, até a Record fez uma matéria, não tem muito tempo, foi um pouco antes do Natal, e falando de como a pessoa burla para alugar o jet ski. É tudo gostoso, é tudo lindo, desde que não morra ninguém, como aconteceu em Bertioga. Então, nós temos marinas aqui no Guarujá
que eu tive a honra de conhecer os proprietários, porque são responsáveis. Mas no meio de todos tem bons guardas, bons jornalistas, maus jornalistas. E tem bons donos de marinas e irresponsáveis donos de marina. Então a gente tem trabalhado de uma forma de... Vai pular, Valdir. Ele vai pular, ele não vai aguentar. Porque só está o foco nele agora. Todo mundo trabalhando certo e um trabalhando errado. Todo mundo trabalhando certo e um trabalhando errado. Então é esse que pode colocar em risco e levar a nossa cidade para um nome que não é o que a gente quer. Manchete de jornal porque alguém foi atropelado com jet ski ou morreu ou perdeu um membro. Eu ia falar exatamente isso. Contra tudo e contra todos e a favor de um regramento. Ainda bem que tem a Força Tarefa, com todo esse respaldo que você falou que tem, e consegue aí pelo menos atender. Queria já agradecer muitíssimo, dar um telefone fácil aí para acionar a Força Tarefa e deixar um espaço para você dar uma última mensagem. Sim, o telefone é sempre 153, né, que é o SOS Cidadão. Gratuito. Nós trabalhamos também em conjunto com a Polícia Militar. Qualquer coisa, se ligar ao 90, a Polícia Militar vai nos acionar. Nós temos policiais lá na atividade delegada. Eu te falei de tudo isso, não se faz tudo isso se você não tiver uma equipe como a que Deus me abençoou, né? Porque todos eles, os guardas, os fiscais, os polícias, os meninos do GDA, então quero agradecer muito mesmo, sem os quais nada disso seria possível. Eu não sou onipresente, então é uma equipe da qual eu me orgulho muito de fazer parte. Eu sou só um pedacinho deles. Muito obrigada. Obrigado a você pela entrevista e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.